Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Palestina. Fiquem ligados, porque a partir de hoje, esses assuntos que a gente já vai começar a abordar são para a terceira unidade, certo? A gente já finalizou a segunda unidade com aquelas aulas e já finalizamos aí também com aquele apostilado de revisão para o fechamento da segunda nota, joia? Então, a partir de hoje, nós já vamos começar assuntos para a terceira unidade. Se liguem aí, fiquem atentos, para vocês não ficarem com dúvida em nada, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Palestina, isso mesmo, Palestina, um local onde há diversas rivalidades, grupos rivais se rivalizando o tempo todo por única questão, a possessão daquela terra, daquela área, naquela porção territorial. E hoje nós vamos ver um pouquinho como é que se deu todo esse processo aí de possessão territorial dentro desse território aí da Arábia e da Palestina. Joia? Vamos lá começar a nossa aula de hoje? Observe aí no slide essas primeiras informações que nós vamos ter acerca desse primeiro momento da Palestina. Observem aí, entre 1930 e 1940, nós vamos ter aí uma perseguição dos judeus em relação ao nazismo. Os judeus vão para a Europa, chegando lá, eles começam a adentrar no mercado de trabalho, só que logo em seguida, quando começa o processo de perseguições, eles vão rumo à Palestina, eles voltam para a Palestina. Chegando lá é que vai se iniciar um processo de conflito, mas eu quero que vocês entendam e compreendam que esse primeiro momento vai ser um momento de uma experiência muito amarga para os judeus, porque eles saem da sua terra, começam a vida em outro local e por conta de perseguições, por conta do nazismo, aí com Adolf Hitler, eles têm que fugir desse local. Infelizmente, muitos não conseguem voltar para a sua terra, né? Muitos acabam vindo aí a óbito por conta dessa perseguição iniciada aí pelo regime nazista, que nós já falamos nas aulas anteriores sobre os regimes totalitários, que vocês estão lembrados. Lembram disso? A gente cita, a gente falou sobre o nazismo, certo? Então, esse primeiro momento é um momento extremamente cauteloso, aí, um momento triste até na história dos judeus, porque eles vão para essa região da Europa, mas depois eles precisam, alguns conseguem sair e voltam para a região da Palestina, certo? O segundo momento é que vai ocorrer atrito entre os árabes. Quando eles voltam, vai acontecer esse atrito, porque os árabes que já estão lá, eles dizem, não, a posse da terra é nossa, saiu porque quis, a gente está aqui nessa porção territorial. E o que é que vocês estão fazendo aqui? Voltem para onde vocês vieram. E é por conta desse primeiro fato que vai acontecer alguns atritos. Joia? Nós vamos ter também alguns países europeus que vão entrar com tudo nessa disputa por conta de questões econômicas naquela área, naquela região. E na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento a esses pontos, esses elementos que vão fazer com que esses atritos, essas rivalidades aconteçam e vocês vão entender e vão perceber certinho do que a gente está tratando, certo? O próximo ponto, aí no slide a gente fala sobre as companhias inglesas e as companhias dos Estados Unidos que estão disputando o tempo todo o processo aí de comercialização do petróleo naquela região. Então, nós vamos ver também atritos relacionados a isso. A Inglaterra ela já tinha ido para aquela região, já tinha pegado uma porção territorial lá, só que depois ela sai daquela região e os judeus eles entram naquela região, havendo essas disputas aí com os árabes, certo? Próximo slide, nós vamos ver esse mapa que mostra essa partilha da Palestina. Após a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, nós vamos ter a figura do Holocausto, perseguição e extermínio sistemático apoiado pelo governo nazista, de cerca de 6 milhões de judeus, que a gente falou lá no início da aula. A gente começa a falar sobre a questão da perseguição, essa perseguição ela começa a ser mais acirrada, e aí nós vamos ver, vamos ter aí conhecimento através dessa palavrinha aqui chamada Holocausto. O Holocausto é essa perseguição que foi feita aí pelos nazistas para com os judeus. E aí nós temos a Grã-Bretanha que retira suas tropas da Palestina nesse momento em que os judeus voltam para essa região. Então observe aí, nos judeus nós temos 56,5% de quantitativo e os árabes nós temos 42,9%. Percebam aí no mapa essa
essa partilha da Palestina, a ONU vai dizer o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU se posiciona, a Organização das Nações Unidas, e ela diz o seguinte: bom, vamos resolver essa circunstância. Uma parte vai ficar, vamos fazer a partilha, uma parte dessa porção territorial vai ficar com os judeus e outra área, outra porção territorial vai ficar para os árabes. E aí nós vamos ver aí a concentração de terra, tanto para com os judeus quanto para os árabes. Os judeus, eles têm uma porção territorial maior. E eu quero que vocês olhem aí no mapa e percebam aí essa questão dessa porção territorial. Observe aí, o Estado judeu, nós vamos ver essa porção laranjada, olha. No Estado árabe, nós vamos ter essa porção amarela, né? Percebam que o Estado judeu, ele tem uma concentração territorial maior do que a porção territorial dos árabes. E aí isso também é um fator de insatisfação dos árabes em relação à questão, à porção territorial, que eles tanto brigam e tanto estão disputando, certo? Porque os árabes já estavam naquela região, só que os judeus retornam e querem aí um local para que assim eles possam viver agora de forma digna. Eles saíram de uma situação tão difícil e de extrema violência lá na Europa, especificamente na Alemanha, e agora eles querem voltar para a sua casa. Mas aí tem essa briga entre árabes e entre os judeus. Joia? No próximo slide a gente fala sobre esse reconhecimento. De fato, a ONU vai se posicionar, faz a partilha aí desse Estado e agora ela cai em cima para que haja um reconhecimento, uma criação desse Estado de Israel, que é esse Estado onde os judeus eles vão viver agora, eles já retornaram para sua casa e eles precisam de uma porção territorial para que assim eles possam viver, certo? E aí nós vamos ter, em 1948, observem aí, Israel vai ser criado. E ele imediatamente vai ser reconhecido em 1948 pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que já tinham uma porção territorial naquela região, diz assim: epa, peraí, Israel foi criada, então eu reconheço que esse povo, ele precisa da sua terra, ele precisa dessa porção territorial. E aí os Estados Unidos reconhecem de fato que aquela porção territorial, aquela região que foi destinada para o povo judeu, ela deve de fato reconhecer. Então, nesse primeiro momento, nós vamos perceber que os Estados Unidos chegam junto de Israel. E aí vocês podem perguntar: professora, naquela região é tanta briga, é uma briga de cá, briga de lá. Os Estados Unidos estão apoiando Israel. E Israel, em todas as batalhas, ou a maioria delas, Israel sempre vai vencer. Porque ela tem um apoio forte, e o apoio forte dela é os Estados Unidos. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns conflitos. Motivos aí para essa disputa, que tanto se fala, essa disputa territorial dentro dessa região, entre judeus e árabes. Primeiro, observe aí disputas de terras cultiváveis e dos recursos hídricos. Segundo, controle das áreas de petróleo. A gente já viu lá anteriormente as rivalidades aí que existiam entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha, por conta dessas possessões territoriais. Economia, é dinheiro, é lucro. Então, eles querem aquela porção territorial que vai dar um retorno para eles. Terceiro, interesse das indústrias do Ocidente que lucram com a guerra, equipamentos, armamentos. Vocês percebem, vocês veem que essa situação é uma situação de extrema violência entre eles, de confronto o tempo todo. É necessário ter armamentos, é necessário ter equipamentos. E essas empresas que fornecem equipamentos bélicos, elas lucram muito mais, certo? Próximo, divergências entre islâmicos e judeus, essas diferenças religiosas. Nós vamos ter um ponto em comum apenas com os dois, que é o monoteísmo. No islamismo, nós vamos ter como figura principal e central Alá. Para os judeus, nós vamos ter Deus no centro, certo? Deus é o ser supremo, o ser máximo. Então, as divergências religiosas também, elas acabam fazendo com que haja mais atritos nesse contexto, certo? Dessas rivalidades. Próximo aí, vamos ver as guerras que aconteceram nesse momento por conta dessas rivalidades. Nós vamos ter a Guerra de Suez, que é um canal extremamente importante, que liga dois pontos importantes da Europa
a Ásia. Esse canal vai ser um canal de extrema briga aí na Segunda Guerra Mundial também. Então nós vamos ter, dentro desses conflitos entre palestinos e árabes, o canal de Suez, que é um canal importante, é um canal econômico. Nós vamos ter a Guerra dos Seis Dias aí, em 1967. Essa Guerra dos Seis Dias nós vamos ter países que estão apoiando outros países, e nessa circunstância nós vamos ter uma guerra de um país apoiando o outro o tempo todo. Se um mexer com um, mexeu com três, porque os três apoiam ele, certo? Lembrem sempre desses conceitos que a gente já falou nas aulas anteriores, na Primeira Guerra Mundial, aquela política de alianças que era feita nesse contexto. A Guerra de Yom Kippur, 1973, conflito iniciado por Egito, Síria, mas Israel vai vencer. E Israel vence por quê, pessoal? Porque ele é apoiado pelos Estados Unidos. Então, há uma força maior. A Guerra no Líbano, de 1982, Israel e palestinos, mais uma briga, mais um confronto por questões territoriais. E nós vamos ter também as intifadas. Oxe, professora, que palavra horrorosa é essa? É sim, intifadas. O que seria isso? Seriam disputas, revoluções rápidas entre aquela população, entre comunidades contra comunidade, mas sempre Israel ela vai estar vencendo. As intifadas, ela acontecia de uma forma bem precária, muitas das vezes por parte aí dos palestinos, porque eles não têm muitos equipamentos. E aí o que eles faziam? Eles atacavam o inimigo, que seria Israel, com o que eles tinham. E o que eles tinham naquele momento? Pedras. Você imagina você entrar numa revolta com pedra, pau e pedra. Era a única coisa que eles tinham. Israel tinha o quê? Equipamentos bélicos, armamentos, tanque de guerra. Uma pesquisa foi feita e uma psicóloga daquela região pediu para as crianças fazerem desenhos sobre essas intifadas. E aí, nesses desenhos, as crianças fizeram desenhos representando os palestinos e Israel. Nesse desenho, a parte palestina era representada por pessoas. As pessoas estavam segurando paus, segurando pedras, segurando pessoas que já estavam feridas por conta do confronto, carregando no colo, escorrendo de sangue. E do outro lado nós tínhamos, do outro lado que seria Israel, nós tínhamos o quê? Um tanque de guerra. Então era assim que aquelas crianças representavam essas intifadas. De uma forma, o olhar de uma criança vendo uma extrema violência de um lado e do outro lado vendo uma localidade, pessoas que não tinham a mínima estrutura, mas estavam ali lutando por uma porção territorial, lutando por aquilo que elas acreditavam que era o correto. Então as intifadas elas vão acontecer de um grau maior, elas acontecem numa frequência maior, até porque é uma revolta mais rápida, só que nós vamos ver que Israel vai ter o apoio aí de uma grande figura que é os Estados Unidos, e os palestinos eles não têm esse apoio tão grande quanto Israel, e eles sempre vão estar perdendo nessas revoltas rápidas que vão acontecer dentro dessa região da Arábia. Joia? Vamos lá continuar. Resultado das guerras. Qual vai ser esse resultado? Primeiro ponto, aumento de palestinos que perderam ou deixaram as suas casas por conta das revoltas, eles acabavam fugindo. Porque você imagine esse desenho representado por essas crianças dessas regiões. Você vai ficar numa determinada localidade, onde um tanque de guerra está vindo de encontro à sua casa? De jeito nenhum, você vai embora. E aí é nessa perspectiva que os palestinos, como eles não tinham esse poder bélico, eles acabavam fugindo. E se eu fujo, eu vou deixar tudo aquilo, toda a minha vida, aquela estrutura que eu tinha, alta, média, pequena, aquela estrutura que eu tenho naquele momento, eu vou deixar para trás, por conta dessas rivalidades. Então, essa é a primeira característica desse resultado das guerras. A segunda, criação de grupos de resistência nessas localidades. Vocês estão percebendo que eu estou falando dos palestinos o tempo todo e de Israel, e os palestinos eles não desistem nunca. Mesmo sem estrutura, mesmo sem equipamentos e armamentos bélicos, eles vão em cima, eles vão para cima, eles não querem saber não. Mas, mesmo assim, eles continuam. E aí um grupo é formado para resistir cada vez mais esse processo, esse processo
de brigas, de lutas, de problemas dentro dessa região. Então, nós vamos ter a criação desse grupo de resistência armada chamada Al-Fatah. O líder vai ser Yasser Arafat, olha aí a foto dele. Vejam aí, vocês já conhecem ele passava direto nos jornais, e ele vai iniciar a criação desse grupo para que haja uma resistência maior dentro dessa perspectiva de territórios dentro dessa região. Em 1664, nós vamos ter a criação do grupo OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que vai ser um outro grupo que também tem o mesmo objetivo, fazer com que a Palestina ela tenha uma porção territorial própria. O Estado de Israel é criado, mas a porção territorial da Palestina ela não está bem definida. E é isso que eles estão lutando para que eles consigam essa porção territorial fixa, certo? Continuando aí, diante de tanta briga, diante de tanta luta, nós vamos ter acordos que vão ser feitos. E um deles vai ser o Acordo de Oslo, observe aí, 1993. Os palestinos reconheciam o Estado de Israel e os israelenses consideravam os palestinos com direito a um Estado próprio. E aí nós vamos ter o primeiro-ministro aí israelense, nós vamos ter o presidente dos Estados Unidos atual, Bill Clinton, na época, e Yasser Arafat. Eles vão fazer esse acordo. Professora, deu certo? Funcionou? Não. Não deu certo. E é por isso que essa guerra, essas revoltas e revoluções que acontecem naquela região, elas ainda acontecem, certo? É feito um acordo, mas esse acordo ele não é cumprido. E aí esse acordo vai ser desfeito, certo? Olha aí, o acordo é desrespeitado. Vamos ver quais obstáculos esse acordo ou esses acordos que tentam ser feitos, eles não funcionam e não dão certo. Quais são os motivos para que isso aconteça? Vamos lá, acompanhe. O acordo foi desrespeitado porque o fundamentalismo de grupos islâmicos promovem atentado contra os israelenses. E isso é uma briga muito antiga, questões religiosas. A gente falou lá no início. Os judeus, eles adoram um Deus, o Deus. Já os islâmicos adoram Alá. A única coisa que é igual para os dois, o ponto que liga só o islamismo com o judaísmo é só o monoteísmo, que é o quê? A figura de um Deus apenas. Quando eu falo de politeísmo, eu falo de adoração de vários deuses. Quando eu falo de monoteísmo, eu falo da adoração de um Deus apenas. Então, esse é o único ponto que liga eles. Mas os princípios que regem, tanto o islamismo como o judaísmo, eles são diferentes, certo? Então, o primeiro ponto é a questão do fundamentalismo islâmico. A questão da guerra santa, a questão do jihad. Você precisa matar para você alcançar a vida eterna, alcançar aí as virgens. Então, é nesses pontos que eles se divergem. Radicalismo de lideranças judias que não aceitam a existência de um Estado palestino. Israel já não aceita que haja uma constituição de um Estado para os palestinos, porque eles acreditam que aquela terra não pertence a eles. Então, pensem que briga é demorada, viu? Que, não acaba, que até agora não acabou. Próximo ponto, a construção de novos assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém, reivindicada pelos palestinos na sua capital. Então, percebam que essas questões territoriais, elas se avançam, se prolongam cada vez mais. Porque um quer uma porção territorial e o outro está brigando por outra porção territorial. Certo? Continuando aí, vamos lá. Hoje eu vou finalizar com essa atividade do livro. Eu espero que vocês tenham compreendido aí como se deu esse processo aí de rivalidades entre israelenses, entre judeus com palestinos, certo? Questões territoriais estão envolvidas, questões relacionadas à religião também estão envolvidas, acordos são feitos, mas os acordos eles acabam sendo desrespeitados, porque esses princípios religiosos, princípios territoriais e acordos eles não são executados de forma coerente entre os dois lados. Sempre um lado diz que precisa daquela porção territorial, sempre o outro lado diz que aquela porção territorial não é dele, é minha. Então isso sempre faz com que essa guerra, essas revoltas se prolonguem cada vez mais, infelizmente, né? Então nós vamos ficar por aqui com a aula de hoje.
Eu deixo para vocês aí uma atividade do livro nas páginas 116, 117, 118. Espero que vocês tenham entendido, compreendam. Nós estamos aqui à disposição. Que vocês precisarem, podem entrar em contato conosco, que nós vamos sanar todas as dúvidas possíveis. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos.